Então, é hora de você pegar papel e caneta, porque a partir de agora você vai entender a relação entre emagrecimento e relações tóxicas. Relação tóxica, como eu sempre digo, é uma relação que não envolve apenas um relacionamento amoroso com um parceiro, com uma parceira, não é apenas isso. Um relacionamento tóxico, um relacionamento que envolve qualquer tipo de relação que você tenha com a tua família, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com os seus colegas de trabalho. Qualquer relação, ela pode se tornar tóxica para você. E o que é uma relação tóxica? É uma relação que rouba a sua energia, é uma relação que te enfraquece, que te desvaloriza, que bate na sua autoestima. Coloca aqui autoestima. Toda relação que diminui você, toda relação que te desvaloriza, toda relação que te invalida, tudo isso causa danos à sua autoestima. E autoestima é a base para você sobreviver. Por quê? Autoestima, ela é a sua proteção. Autoestima é como você se enxerga. E quando eu digo isso, é naqueles piores momentos, porque você se enxergar no momento que você está bem e feliz é fácil. Agora, a autoestima, você vê o teu nível mesmo, o nível dela, se é uma autoestima baixa, se é uma autoestima alta, é exatamente o quê? Nos momentos difíceis. Porque a autoestima é essa proteção. Ela protege a tua essência. Só que quando você vive numa relação tóxica, e é isso que eu quero que você entenda, quando você permite ser desvalorizada, desrespeitada numa relação, seja ela com um parceiro, com uma parceira, seja com o pai, seja com a mãe, seja com um amigo, seja com qualquer pessoa, você está perdendo a sua proteção. É como se a sua roupa estivesse sendo arrancada. É como se a sua pele estivesse sendo arrancada. E obviamente sem essa proteção vai doer, vai machucar e vai te enfraquecer. É por isso que qualquer mudança de vida, presta muita atenção agora, que você deseja, começa por recuperar a sua autoestima. Porque se você tivesse uma autoestima forte nesse momento, eu tenho certeza que você já teria mudado a sua vida. Ninguém é idiota, desculpa o termo, mas ninguém é idiota de ficar numa relação ou numa situação ruim porque quer. Faz sentido? Ninguém é. Agora, você muitas vezes permanece nessa relação tóxica, por quê? Porque você perdeu essa autoestima, essa proteção ela foi embora. Por isso que o primeiro passo para você sair do buraco é parar de cavar. Escreve aqui, parar de cavar. Parar de cavar. Parar de ficar vivendo uma relação que te desvaloriza. Você precisa interromper esse processo, senão a sua vida não muda. Senão a sua vida permanece no mesmo lugar que você está hoje. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então essa autoestima precisa ser recuperada o quanto antes. E viver numa relação tóxica, infelizmente, ela é cada vez mais comum. Ela não é normal. A gente tem a tendência de normalizar certos absurdos, porque acontecem com frequência. Isso não é normal. Viver uma relação tóxica, viver uma relação abusiva, uma relação violenta não é normal. Só que infelizmente é comum. Tem muita gente vivendo isso. E tem muitas pessoas, e talvez seja o seu caso, pessoas que se escondem atrás de uma falsa felicidade. Ontem mesmo, você deve ter visto aqui no meu Instagram, deve ter visto no noticiário, ontem uma notícia dominou as manchetes aí dos portais e tudo mais. A influencer Cíntia Chagas, que tem mais de 6 milhões de seguidores, era casada com um deputado estadual aqui em São Paulo, ela denunciou as agressões que ela sofria. E quando você olhava, né, eu não olhava, confesso para você que eu conhecia a Cíntia Chagas de ontem para hoje, de verdade eu não conhecia. E aí fui entender um pouquinho da história dela. Quando você olha o Instagram dessas pessoas, você vê uma felicidade incrível. Porque tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo feliz, tá todo mundo alegre. E aí eu queria te fazer esse alerta, você que talvez esteja vivendo
essa relação tóxica e abusiva, você precisa entender que as pessoas não mostram os seus bastidores nas redes sociais. Ninguém mostra o seu lado ruim, o seu lado perverso nas redes sociais. Ela não mostra o caos que a vida dela é muitas vezes. Então, era inimaginável. Foi um casamento, pelo que eu entendi, rápido, de 3 meses, mas eles viviam, teoricamente, muito bem. E aí teve uma separação, que eu acho que foi em setembro ou em agosto, e que chocou muita gente. Várias pessoas, eu fui vendo os comentários no post da separação e as pessoas dizendo, lamentando, como assim você está largando essa pessoa maravilhosa, né? Se referindo ao acusado aí, que está sendo acusado de agressão, um deputado estadual. Essa falsa felicidade das redes sociais, ela pode ser tóxica, inclusive, para você que está vivendo uma relação assim. Porque você olha o palco das pessoas achando que está todo mundo feliz, você está olhando o palco das pessoas achando que todo mundo tem relacionamentos saudáveis. E não, essa não é a realidade da maioria. Coloca isso na sua cabeça, não é a realidade da maioria das pessoas. A realidade é, a maioria está vivendo relações tóxicas, seja com o parceiro, seja com a parceira, seja com a família. E essas relações tóxicas, elas tiram de você o melhor que você tem. Elas roubam a sua energia, elas tiram o seu foco para aquilo que é importante ou que deveria ser importante para você. E aqui, um apelo que eu te faço, se você está vivendo uma relação tóxica, abusiva, você precisa pedir ajuda. Porque sozinha é muito mais difícil de você sair dessa situação. Talvez seja difícil de você, inclusive, identificar se você está ou não numa relação tóxica. Quem aqui tem essa dificuldade de identificar se está ou não está numa relação tóxica? Isso também é normal. Ah, o Gato, eu não sei se eu estou numa relação tóxica, eu não sei se o meu marido, se a minha mulher, eles são tóxicos para mim, eu não sei. E aí talvez você precise de ajuda, inclusive, para isso, para enxergar. Porque quem está de fora, ele não está olhando para a situação com um componente que você está olhando, que é a emoção. Escreva aqui, emoção. Quando eu estou dentro de uma situação que envolve a emoção, eu enxergo por ela, pela emoção. Então, enxergar pela emoção é a pior maneira de você ver qualquer coisa. Por quê? Porque você está dentro, envolvido emocionalmente nessa situação e você ignora as evidências. Por isso que uma pessoa de fora consegue enxergar isso muito melhor do que você. Faz sentido isso? Então, entenda que você precisa pedir ajuda. Esse caso da Cíntia Chagas demonstra muita coragem dela, porque ela estava sofrendo, e pelo que ela relatou, ela estava sofrendo essas agressões, ela estava sofrendo esse abuso psicológico, o abuso verbal, o abuso de controle, porque desde o início do relacionamento, pelo que ela relatou, desde o início do relacionamento, o agressor, o deputado, ele exigia saber onde ela estava, com quem ela estava. E aí muitas vezes a gente confunde pelas nossas carências que isso é proteção. E não é. Isso é abuso. Porque todo mundo tem algo que não pode abrir mão. Escreve aqui. Liberdade. Você não pode abrir mão da sua liberdade, seja de pensar, de se expressar, a liberdade de você ir e vir. Ninguém tem o direito de cercear a sua liberdade, de ir e vir, de estar com quem seja. Não tem, ninguém tem esse poder. E você talvez hoje viva uma situação muito parecida com a da Cíntia Chagas, porque você está dando esse espaço para essa pessoa. Ô gata, significa que eu sou culpada? Não. Você não é culpada. Você, na verdade, atende a um padrão que foi criado a partir de uma ferida emocional. Escreva aqui, ferida emocional. A partir dessa ferida emocional
é que você se comporta hoje. Inclusive, por conta dessa ferida emocional que você escolhe esse tipo de parceiro. Porque existe provavelmente uma ferida de abandono, um sentimento de abandono que você viveu na infância. E aí, no início do relacionamento, todo mundo é bonzinho, todo mundo é príncipe, todo mundo é princesa. E aí o que acontece? Esse início, ele anestesia aquela dor. E aí você fica preso a essa relação. E aí esses abusos vão acontecendo e você não quer acreditar, na verdade, que aquele príncipe está virando sapo. Você não quer acreditar. Porque você insiste, porque você quer que aquilo dê certo. Óbvio. Eu tenho certeza que a Cíntia Chagas queria que aquele casamento desse certo. Só que quando você não pede ajuda, você não consegue entender o que está acontecendo. Então quando vem uma agressão verbal, quando vem uma desvalorização, como aconteceu no relato dela, no boletim de ocorrência que ela fez, que constantemente ele a chamava de burra e dizia que ela só tinha sucesso porque ela era uma mulher bonita e falava bem, essa é uma total desvalorização. E a pior coisa que pode acontecer é você começar a acreditar nisso. Porque talvez você fale assim, não, eu não sou isso. Mas quando isso começa a ser repetido, você acaba muitas vezes enfraquecendo e acreditando que você, por exemplo, é burra e que você é só uma mulher bonita que fala bem. E não. É por isso que você tem que olhar para a sua história. É por isso que você precisa sim pedir ajuda. Se você está vivendo essa situação hoje, peça ajuda. Não normalize um xingamento, uma desvalorização. Não normalize um apertão. Inclusive, ela relata isso no boletim de ocorrência. Várias vezes que ele apertou ela. Isso é agressão física. Ah, não foi um tapa. Isso é agressão física. Quando eu coloco a minha força em excesso, ou para te conter, ou para te reprimir de alguma maneira, isso é violência. Isso é violência. E você tem que entender que talvez eu vou botar bem entre aspas aqui, tudo bem? Dessa pequena violência, que não é pequena, isso vai progredindo. Porque o agressor se sente confortável quando ele vê que, digamos, deu certo o apertão. Quando não houve uma reação. E aí do apertão, talvez ele vá para o tapa. E do tapa, ele vai para um soco. Tá fazendo sentido isso para você? Eu sei que a conversa está pesada aqui para você, mas eu quero trazer isso para você entender que é necessário você pedir ajuda. Porque talvez você esteja aí vivendo a frustração, muitas vezes, de uma relação. A frustração do que a gente vai falar aqui sobre emagrecimento, inclusive. Por quê? Porque você está sozinha. E você precisa de novos conhecimentos para mudar a tua vida. Esse conhecimento que eu estou te passando aqui, compartilha com quem você acha que precisa. Manda agora, ó. Tem um aviãozinho aqui, manda para essas pessoas. Porque talvez é a partir dessa conversa aqui que a gente está tendo, alguém fale o seguinte, puxa, eu preciso de ajuda. E quando ela pede ajuda, ela está se salvando. E talvez ela esteja salvando o filho dela, a filha dela também. Tá fazendo sentido isso? Legal, Gessilda, total sentido, precisamos ouvir isso. Bom dia, Camila Barros, Amantovani Bandeira, Elisângela Ribeiro, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Maria Olímpia também por aqui, boa Neide, ferida emocional. Isso, Gessilda, tem pessoas que acham que é amor, sim, exatamente, pela carência delas. Ana Souza, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda, deu tempo, oba, que bom que você está aqui. A Tereza Miller, a Udi também por aqui, a Socorro, a Fran, a Meire, a Priscila, excelente, a Silvana, a Suzy também chegando por aqui. Vamos lá então, ó, vamos falar então, agora mais especificamente da questão do emagrecimento. Qual a relação de eu não, por exemplo, conseguir emagrecer com relacionamento tóxico?
Vamos pegar de novo esse exemplo da Cíntia Chagas. Imagine o seguinte, eu tô ali vivendo essa relação abusiva. Eu tô sendo desvalorizada todos os dias. O tempo todo eu tô andando tensa porque o meu marido, ele quer saber onde eu tô. Eu não sei se ele vai brigar comigo. Eu não sei se hoje ele vai me apertar. Eu não sei. Eu não sei. Uma relação tóxica é dessa maneira que acontece. E eu quero que você entenda que isso tem total relação com a sua, por exemplo, a sua falta de energia. A energia para realizar. É por isso que tantas pessoas procrastinam. Não porque não querem nada com nada da vida, porque são vagabundas, nada disso. Eu quero que você entenda que para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Guarda essa palavra, escreve aí. Tudo se trata de sobrevivência. A tua mente o tempo todo ela está buscando garantir maneiras de você sobreviver. E ter energia é muito importante. É muito importante para sobreviver. Porque se você tem energia, você pode, digamos, fugir do perigo. Você pode correr, você pode lutar. Ou você pode até ficar paralisada por muito tempo. E aí você está gastando energia para tudo isso que eu falei. Quando você está numa relação tóxica, seja com o teu parceiro, seja com a tua parceira, seja com a família, seja com os amigos, seja no ambiente de trabalho, essa energia está sendo sugada. Essa energia está sendo sugada. E quando essa energia ela é sugada, você precisa repô-la. Você precisa repor essa energia. E existem duas maneiras de você repor essa energia. A primeira é descansar, dormir, repousar. Algo que nos dias de hoje não é tão simples assim, né? São poucas as pessoas que conseguem, talvez, ter uma vida onde elas possam dormir um bom tempo. Quem aqui tem dificuldade para dormir? Escreve eu aqui. Quem dorme pouco, dorme menos do que o necessário. Isso, infelizmente, foi normalizado, né? Dormir pouco. Mas uma das maneiras é você dormir. É assim que você recarrega a sua energia. É como a bateria do seu celular. Quando você está no final do dia, sei lá, está com 3%, você coloca o seu celular na tomada, passa a noite e aí quando você pega o celular de manhã está lá com 100%. Ó, a Neide tem essa dificuldade, a Gessilda também. Aí você tem 100% de energia lá com o seu celular. Agora, se você não dorme o suficiente, você vai acordar com o quê? Com 80% da sua capacidade de energia, 70%, às vezes até menos. Então você não está muitas vezes usando essa maneira de repor energia da maneira correta. E a segunda maneira é o quê? É através da alimentação. Então, quando eu estou com a energia baixa, uma maneira é comer. Comer. Só que também a gente sabe, e eu não sou nutricionista aqui, mas a nossa alimentação, num geral, está cada vez pior. Faz sentido? A oferta, né, de produtos saudáveis, tudo isso, infelizmente, está cada vez menor. A gente se acostuma a comer qualquer porcaria e acha que a gente está bem alimentado. E não, porque os alimentos eles têm nutrientes e se você não se alimenta dos nutrientes corretos, obviamente você fica com menos energia, inclusive. Pois bem, o que isso tudo tem a ver com relacionamento tóxico? Para eu enfrentar uma relação tóxica como essa, como a gente estava falando aqui do caso da Cíntia Chagas, imagina essa situação. Você está lá num casamento, por exemplo, onde você pode ser agredida a qualquer momento, um casamento que você pode ser desrespeitado a qualquer momento. Você não sabe se o teu parceiro ou a tua parceira, eles virão para cima de você para te agredir. E aí lembra que tudo se trata de sobrevivência. A mente, ela vai começar o quê? A criar estratégias para te proteger, para garantir que você permaneça viva. E uma estratégia que já deu certo dentro da nossa história de evolução como Homo sapiens que somos, uma estratégia é ter um corpo grande. Ter um corpo grande. Por exemplo, se você estiver no meio de uma floresta, a chance de você sobreviver diante de um predador com um corpo grande
ela aumenta. Não é que ela vai resolver a situação, mas ela aumenta. Por isso que para tua mente ter um corpo grande muitas vezes é a maneira de você enfrentar um predador. Então quando você está numa relação tóxica, você aprende, o seu corpo aprende a ter o quê? Um corpo grande. E para manter um corpo grande, o que eu preciso? Comer muito. É por isso que infelizmente as dietas falham miseravelmente. As dietas falham miseravelmente. Por quê? Porque não é apenas uma questão de um prontuário, de uma receita, de um cardápio. Se fosse assim, tava todo mundo com o corpo que deseja. Faz sentido isso para você? Estaria todo mundo fisicamente bem, saudavelmente bem. E não é o que acontece. Nós, enquanto sociedade, estamos cada vez mais doentes fisicamente, emocionalmente. Então entenda que essa relação tóxica, ela alimenta o seu corpo. Por quê? Para sua mente é importante que você tenha um corpo grande para enfrentar aquela situação. E é por isso que, se você realmente hoje tem dificuldades de emagrecer, você precisa olhar para essa relação que você tem, ou seja, você precisa tomar uma decisão. Essa relação que você está vivendo hoje, seja com um parceiro, seja com a sua família, seja com qualquer pessoa que te faz mal, que te desvaloriza, você precisa primeiro identificar isso e reconhecer. Eu sei que a gente tem a ilusão e até um desejo meio infantil de que as coisas sempre deem certo. A gente casa, por exemplo, para dar certo. Né? Ninguém é idiota, desculpa de novo esse termo, ninguém é idiota de casar para não dar certo. Né? Se alguém aqui casou, obrigado, Leide, que bom que você está aqui. Alguém aqui já casou para não dar certo? Pô, quero te conhecer, quero entender a lógica, porque não faz nenhum sentido. Você casa para dar certo, você casa para que, né, você faça uma vida feliz, você tenha uma vida feliz. Só que nem sempre essas relações dão certo, e a gente precisa reconhecer isso. Só que às vezes a gente fica lá, dando murro em ponta de faca, tentando consertar o que não tem mais conserto. A gente fica insistindo numa relação falida porque a gente quer que aquilo dê certo de qualquer maneira. E existe a hora certa de você sair, existe a hora certa de você recuar, existe a hora certa de você entender que aquilo acabou. Ciclos se fecham. Eu sei que às vezes é difícil de você entender isso e de você admitir isso. E eu sei também das circunstâncias que isso compõe. Talvez hoje você seja dependente financeiramente, por exemplo, do teu marido. Você talvez hoje não consiga sobreviver sozinha. Talvez você tenha muito medo de não dar conta. São medos comuns. Só que presta muita atenção. Você está perdendo cada vez mais os melhores anos da sua vida porque você não consegue fazer nada, criar nada, você não consegue ser feliz, você não consegue realizar. Porque o tempo todo você está apagando incêndio, o tempo todo você está no mesmo lugar. É como se você repetisse o mesmo ano todos os anos. E a vida, presta muita atenção, na vida só existem dois caminhos. Na vida só existem dois caminhos. Obrigado pelo balãozinho aí, não fui eu que... Isso é automático do Instagram. Existem dois caminhos na vida. Ou você anda para frente, ou você anda para trás. Não existe andar de lado. Guarda isso que eu vou te falar. Na vida só existem dois caminhos. Ou você anda para frente, ou você anda para trás. Você volta. Não existe andar de lado. Ah, Gata, eu não vou andar, eu vou ficar parado. Vou ficar parado, aí eu não ando nem para frente, nem para trás. Engano. Quando você não faz nada, você está andando para frente. Sabe por quê? Porque a vida, ela está andando para frente. O mundo está andando para frente. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão evoluindo, o mundo está evoluindo. E você ficar parada na sua zona de conforto,
Na verdade, você está andando para trás. Você está ficando para trás. Então, se a vida não está do jeito que você gostaria hoje, você precisa começar o quê? Andar para frente. Andar para frente. Ficar parada. Fingindo que está tudo bem. Fazendo como muitas pessoas fazem hoje nas redes sociais. Postando felicidade. Para os outros acreditarem que você está feliz e lá no fundo você está, tá toda destruída. Você está andando para trás. E aí vai ter uma hora que a conta chega. Escreve aqui, a conta chega. Pode ter certeza. A conta sempre ela chega. E às vezes ela vai chegar de uma maneira violenta para você. Por quê? Porque, por exemplo, se você hoje não consegue emagrecer, se você está engordando cada vez mais por conta dessa relação tóxica, o teu corpo está pagando essa conta. E você acha que essa máquina aqui que a gente tem, chamada corpo, ela vai aguentar até quando? Ela é forte, essa máquina é muito forte. Só que, ao mesmo tempo, ela é frágil, porque ela não vai aguentar todos os abusos que você às vezes faz com o seu próprio corpo. Isso aconteceu comigo. Quem aqui está pela primeira vez aqui? Escreve eu aqui, só para eu saber quem está aqui pela primeira vez. Porque você talvez agora esteja aqui pela primeira vez me vendo e você fala o seguinte: nossa, Ogata, você é magro. Há 10 anos eu pesava quase 30 quilos a mais do que hoje, mais de 25 quilos a mais do que hoje. E por que isso acontecia? Porque eu bebia álcool todos os dias. A Leide está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, Leide. Eu bebia todos os dias. Eu comia só porcaria. Era sedentário. Então, obviamente, eu ganhei peso. E quando você ganha esse peso, você está sobrecarregando o seu corpo. Você está sobrecarregando o seu corpo. E aí o que aconteceu? Eu tive um tumor no pescoço. Há 10 anos. A conta chega. E eu sei bem disso. Ela chega. É por isso que a gente precisa entender que, às vezes, o problema não é o problema. Vou repetir. O problema não é o problema. O problema, por exemplo, do emagrecimento, não é apenas uma questão de disciplina, de foco. Isso é importantíssimo. Mas, enquanto a tua mente tiver uma interpretação que você está correndo um perigo, por exemplo, a mente vai trabalhar para que você tenha esse corpo grande. E como que eu tenho um corpo grande? Não fazendo exercício e comendo demais. Faz sentido? Abusando desse corpo. É assim. Então é por isso que muitas vezes você começa e para. Quem aqui já entrou na academia e já parou várias vezes? Começa, para. Exatamente por quê? Porque a mente, ela hoje, ela tem mais força do que você, ela domina você. Você não domina essas emoções, as emoções que estão aqui na sua mente. Então o que acontece? Você automaticamente procrastina. Por isso que você não tem culpa. Você não tem culpa, mas você tem responsabilidade a partir de agora de mudar isso. E como é que você vai mudar isso? Você precisa alterar essas interpretações que estão aqui na sua mente subconsciente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu dar um bom dia aqui para Elaine Muniz. Oi, Elaine, saudades de você, seja muito bem-vinda. A Luciana Garcia, bom dia. A Juliene também por aqui, o Lucas. A Cris Monteiro. Estou enfrentando uma diarreia crônica após um relacionamento abusivo de 30 anos. Concordo contigo. O corpo grita desesperado e muitas vezes estão surdos e cegos dentro do furacão. Olha, obrigado pelo seu depoimento aqui, Cris. E a diarreia, ela vem para quê agora nesse momento? Ela está limpando tudo aquilo que você provavelmente guardou aqui. Normalmente quando a gente vive uma relação abusiva,
a gente guarda muitas coisas, né? A gente não consegue falar, a gente muitas vezes é cerceada da fala, e aquilo é como se você não conseguisse digerir. E agora que a relação acabou, o teu corpo está na regeneração, é a fase de regeneração, então a diarreia vem. Então, claro, você tem que ser acompanhada por um médico, mas é importante compreender que essa diarreia, ela, sob o ponto de vista emocional, é uma limpeza de tudo aquilo de ruim que você guardou por muito tempo. Mas parabéns aí pela coragem de tomar a decisão de sair dessa relação. Tudo bem? Obrigado, Elaine. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, viu? A Tamara também, a Márcia, maravilha. A Márcia, meu filho de 10 anos sente tontura em situações de ansiedade. Como cuidar disso? Ótimo, boa pergunta. Fala, Vitarelli, seja muito bem-vindo. A Yoshi também chegando por aqui. Vamos lá, eu vou explicar a ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? A primeira coisa é sempre a diferença. Ansiedade todos nós temos, ok? Todos nós temos ansiedade. Por exemplo, está chegando aí o Natal, né? Daqui a pouquinho já temos o Natal. Normalmente a gente fica um pouco mais ansioso, né? Final de ano, será que a gente vai viajar? Para onde a gente vai? Tem que comprar presente. Essa ansiedade, ela é normal, todos nós temos. Por quê? Porque a ansiedade é um recurso de sobrevivência. Tudo bem, Márcia? Até aqui tá tudo certo? Eu vou te explicar como é que funciona a ansiedade, você vai entender, né? Você vai entender. E aí o que acontece? É um recurso de sobrevivência para antecipar um perigo. Isso vem de uma evolução da nossa espécie. Então a gente se antecipa. Ficar ansioso é muitas vezes pressentir aquele perigo. É por isso que se fala, ansiedade é o futuro, é o excesso de futuro na mente. Diferente da depressão, a depressão é o excesso de passado na nossa mente. Tudo bem? Então o que acontece? Muitas vezes a nossa mente, para nos proteger, ela rapidamente analisa uma situação e acredita que você está correndo um perigo. E quando ela acredita que você está correndo um perigo, hormônios são liberados pelo seu cérebro e por todo o seu corpo para te proteger. Então, ou você, quando você está diante de um perigo, ou você luta, ou seja, imagina que você está de frente para um leão, ou você vai lutar com esse leão para garantir a sua sobrevivência, ou você vai fugir, correr o mais rápido possível, ou você vai paralisar. São recursos automáticos que nós temos. Márcia, disse que está fazendo sentido. Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se isso tudo que eu estou falando está fazendo sentido para você até aqui. Se não tiver, me pergunta. O que pode estar acontecendo com seu filho de 10 anos? Imagina o seguinte. Imagina que ele correu. Ele está vivendo uma situação de perigo. Imagina que um leão está correndo atrás dele. Ele corre. Quando ele termina essa corrida, e são e salvo, ele está o quê? Ele está cansado. Ele está, muitas vezes, com aquela expressão, né? O coração na boca, suando. E tudo isso pode levar o quê? A esse estado até de tontura, né? Porque ele gastou muita energia num curto espaço de tempo. E aí ele se sente dessa maneira. Agora, você pode falar o seguinte, gata, mas o meu filho não correu de nenhum leão e ele se sente tonto, né? Ele sente tontura nas situações de ansiedade. Por quê? Porque provavelmente existe algum gatilho acontecendo na vida dele hoje que a mente dele faz todo esse processo que eu falei de ou lutar, ou fugir, ou paralisar. Hormônios são liberados e aí nessa ansiedade, no final, ele fica com a tontura. E aí, ele sente só na escola. Então, assim, ótimo, porque aí é algo que acontece na escola. Então você precisa investigar. Pode ser, tá? Obviamente eu vou falar em hipóteses aqui. Talvez ele esteja sofrendo bullying, algum tipo de bullying, algum tipo de agressão. Talvez ele esteja sobrecarregado.
dependendo da escola, o tipo de escola, uma escola mais conteudista, ele talvez, a mente dele veja, por exemplo, sei lá, excesso de provas, excesso de trabalhos, a mente interpreta aquilo como um perigo, e aí a mente o quê? Cria toda essa sensação, é como se você precisa fugir daqui da prova, só que óbvio, ele não pode sair correndo da escola. E aí a tontura vem como uma proteção para ele sair daquela situação de perigo. Tudo bem? Então observa o que está acontecendo na escola. Pode ser bullying, pode ser essa questão de sobrecarga de conteúdo, pode ser, né, uma autocobrança de querer fazer tudo certo, de querer te agradar. Então, trocou de professora, tem que ver essa relação com a professora, enfim. Investiga isso, tá bom? Isso vai provavelmente aliviar, quando você resolver essa questão do presente, vai aliviar. Porém, presta muita atenção. Esse estado ansioso do seu filho não começou agora. Não começou agora. Aí, você nem precisa responder aqui. Mas isso provavelmente tem a ver com a gestação dele. Como é que você, Márcia, estava emocionalmente durante a gestação dele? Se foi uma gestação desejada ou inesperada, o que você viveu emocionalmente? A sua relação com o pai dele, como é essa relação, como foi essa relação nos primeiros 7 anos de vida, principalmente. Se ele viveu num ambiente de brigas, se ele viveu num ambiente tóxico, tudo isso é a criação do estado ansioso. E é aí que você precisa resolver. É aí que está a causa, muitas vezes, das crises de ansiedade. Não é no fato que está acontecendo só agora. Eu sempre digo, ansiedade como depressão, e eu falei ontem de depressão, esses 2 sintomas você precisa atacar em 2 frentes. Primeiro, a causa inicial. Aonde que iniciou esse estado ansioso do seu filho? Em algum fato, em alguma interpretação que ele tem na mente dele. E 2, no presente. O que está acontecendo hoje no presente que está ativando esse gatilho? E eu preciso eliminar. Então, uma relação tóxica, muitas vezes, isso, por exemplo, uma relação tóxica na escola, com amigos, com a professora nova, seja lá com quem for, essa relação tóxica, ela ativa o gatilho da ansiedade. Tudo bem? Fez sentido? Coloca aqui, Márcia, se você entendeu. E aí, para a gente fechar essa questão do emagrecimento, eu quero que você novamente compreenda. A tua mente faz tudo para garantir a sua sobrevivência. Ter um corpo grande muitas vezes vai te proteger de um perigo, de um predador. E é por isso que a gente precisa olhar para a nossa história. Como eu falei agora para a Márcia, a gente precisa entender. A gente precisa entender o que aconteceu na nossa infância. Existem muitos casos de emagrecimento que eu já atendi através da hipnoterapia, que é a terapia com hipnose, que a causa inicial não era a preguiça de fazer exercício, não era o fato da pessoa comer demais. Era muitas vezes um abuso que ela sofreu na infância. E aí, para proteger aquela criança de novo de um abuso, se eu tiver um corpo forte, digamos, eu não vou ser atraente para o abusador e eu também não vou, digamos, eu tenho condições de enfrentar aquele abusador. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para a nossa história. A gente precisa olhar para a nossa história. E claro, porque está acontecendo no nosso presente, como eu falei, o presente ativa os gatilhos, mas o meu passado, a causa inicial, ela é essencial que ela seja eliminada. Porque senão você continua o quê? Repetindo o padrão. Você continua repetindo os padrões. E isso, claro, para você não é bom, vai gerar frustração. Isso vai abalar ainda mais a sua autoestima. Então, quando eu estou numa relação tóxica, a minha mente talvez esteja o quê? Ainda configurada para enfrentar esse predador. Toda vez que eu sou desvalorizada, eu preciso enfrentar. Então, um corpo grande é importante. Se ele vier me apertar, como aconteceu aí no caso da Cíntia Chagas, eu tenho como enfrentar esse predador com um corpo grande. Se ele vier me bater, eu tenho como enfrentá-lo.
Eu tenho como enfrentar o agressor porque eu estou com um corpo grande. Agora, se eu estou com um corpo pequeno, mirrado, eu me torno uma vítima, eu me torno uma presa mais fácil. Entende isso? É por isso que uma relação tóxica, ela impacta na sua vida de diversas maneiras. Uma relação tóxica rouba a sua energia, rouba os seus melhores anos, rouba a sua saúde física. E a gente precisa parar de normalizar viver dentro dessa relação que é destrutiva para você. Para de normalizar esse sofrimento, para de normalizar uma vida sem sentido. Uma vida que você acorda e você não sabe se você vai apanhar, se você vai ser desvalorizada, se você vai ser chamada de burra. Para de normalizar isso. E isso se aplica a qualquer tipo de relação, como eu disse, não é apenas uma relação amorosa. A gente fala muito de relacionamento tóxico mirando em relação amorosa, como foi inclusive o exemplo ontem da Cíntia Chagas. Mas não é apenas isso. Você talvez seja desrespeitada pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus companheiros de trabalho, e você está normalizando isso achando que não, eu vou aguentar. Minha amiga, meu amigo, uma hora a conta chega. E eu não estou dizendo para você jogar tudo para o alto de uma vez, mas você precisa se preparar para sair disso. E é por isso que coragem, que todo mundo pede, quando eu tiver coragem, eu gato, aí sim eu vou sair dessa relação tóxica. Coragem não é algo mágico. Coragem não é algo que você toma, apesar de ser a caneca da comunidade coragem, mas não é assim. Você não toma e aí você, uau, agora eu tenho coragem. Não. Coragem é preparação, é ação com preparação. Coragem, a palavra coragem significa agir com o coração, ação, agem, ação. Ação com preparação. Você precisa se preparar para sair dessa relação tóxica, você precisa se preparar para enfrentar as consequências da sua decisão. Senão você vai continuar definhando aí dentro de uma relação tóxica e abusiva. E a pergunta que eu te faço, até quando? Por isso que a atitude da Cíntia Chagas ontem, quer dizer, na verdade não foi dela, isso é importante falar. A notícia, o boletim de ocorrência foi vazado, né? Mas assim, eu fui jornalista e posso dizer uma coisa, as coisas não vazam assim sozinhas, ok? E eu acho que até foi uma estratégia inteligente dela, isso sou eu falando, ok? É uma estratégia até de proteção, né? Quando ela expõe o caso, ela se protege mais, porque agora está todo mundo olhando para aquela pessoa, o agressor, né? E ela vai estar teoricamente mais protegida. Não é garantia, mas é uma proteção maior. Mas isso que aconteceu ontem é importantíssimo para você que está vivendo isso entender que você tem saída sim. Tem saída você sair dessa relação. Tem saída você sair dessa relação tóxica. Pode ser difícil. Você pode não acreditar agora, mas é possível. Mas ela é rica, para ela é mais fácil. Sim, é mais fácil, mas várias pessoas que já fizeram, por exemplo, a hipnoterapia comigo ou participaram do programa Blindagem Emocional, saíram de relações tóxicas e abusivas. Saíram. Porque elas se prepararam. Essa preparação tem a ver com o domínio das emoções. Quando você dominar essas emoções, você está preparada para enfrentar, para resistir, para viver uma vida baseada nas evidências e não uma vida baseada na emoção. Então a atitude dela ontem foi de muita coragem. Porque quando ela expõe isso a público, ela está incentivando outras mulheres a fazerem o mesmo. E aí, eu sei que às vezes a gente não consegue acreditar na justiça brasileira. Porque a justiça brasileira, principalmente nesses casos ligados à mulher, é uma justiça enviesada para o machismo. Porque são normalmente homens
que estão nessas posições de poder. Mas procure a justiça, porque existem pessoas boas lá também. Procure a justiça para você enfrentar essa situação. Você tem direitos, você não vai sair muitas vezes essa pressão psicológica, esse abuso patrimonial que o parceiro faz, de que você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Não é bem assim, claro, dependendo da circunstância, mas não é bem assim. Se você é casada, se você já tem uma relação, uma união estável há muito tempo, a lei, ela tá aí. É a falta de conhecimento, muitas vezes, da lei que faz a gente permanecer numa situação ruim. Vai entender. Se você está vivendo essa situação hoje, vai agora, terminou aqui a nossa conversa, vai lá no Google, vai entender essa lei. Vai entender a lei se realmente você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Não é bem assim. Não é bem assim. Tudo bem? Era sobre isso que eu queria falar com você, Ayoshi, só verdades que estou ouvindo. Que bom, fico feliz. Só que aí, a pergunta que eu te faço, a provocação que eu faço para você e para todas que estão aqui. Que bom que vocês estão ouvindo verdades, né? Se isso que eu estou falando está fazendo sentido para vocês. Mas conhecimento sem ação não vale de nada. Conhecimento sem ação não vale de nada. Não adianta eu sair daqui hoje com esse conhecimento e eu não agir. E eu não criar um plano para sair dessa situação. Eu não pedir ajuda. Eu achar que a minha circunstância ela é tão difícil hoje que ela vai definir a minha vida e que aí eu não consigo realmente sair dessa situação. Não são as circunstâncias que estão te impedindo de mudar a sua vida. O que está te impedindo de mudar a sua vida é o conhecimento que você não tem. É a ajuda que você não tem. É isso que faz com que você permaneça nesse sofrimento. E por isso, não normalize mais uma relação tóxica. Não ache que é normal. Isso é comum, infelizmente, mas não é normal. Tá bom? A gente volta segunda-feira em novo horário, às 8h15 da manhã, tá bom? Às 8h15 da manhã. Eu vou começar 15 minutos mais tarde para poder melhorar aqui a minha agenda, para ajustar a minha agenda. 8h15 da manhã, a gente volta na segunda-feira. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!